Atenção ouvinte e web ouvinte. A partir de agora, aqui na TV Web Litoral, em conexão com 87 FM Litoral Maracajaú, Política em Pauta. Apresentação jornalista Irã Costa e Nelson Câmara. Direção técnica Irã Júnior. No ar, Política em Pauta. 18 horas e 2 minutos em Ceará-Mirim. Júlio, se der um retornozinho melhor. 18 horas e 2 minutos aqui em Ceará-Mirim. Boa noite aos amigos e amigas. Olha, estamos iniciando o programa Política em Pauta num horário diferente. Tá certo? A gente fazia esse programa na sexta-feira, das 11h30 a meio-dia e meio, mas aí a gente achou que nem fazia alguma coisa de manhã e à tarde, né? E a gente perdeu o horário do almoço, embora que era um horário legal, mas a gente resolveu transferir esse programa para as quartas-feiras, das 18 às 19 horas. É o horário que você está chegando do trabalho, né? Enfim, e dá para você assistir. E outra coisa, o programa que a gente faz aqui, ele fica gravado, você assiste a qualquer hora, né? A qualquer momento que melhor lhe convier. E antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de falar sobre a 11ª edição do Abrace. Abrace é um movimento filantrópico, né? Social, sem fim lucrativo, sem cunho político, partidário. É um grupo de jovens aqui de Ceará-Mirim, né, que se reuniram há 10 anos, são 11 com esse ano. Eles se reúnem no dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e dia da criança, 12 de outubro, para, em vez de estarem brincando e tal, rapaz, eu acho tão legal isso, uma galera jovem se preocupando com esse tipo de ação, não é, social, levando alegria para as crianças. E esse ano eles escolhem uma comunidade, né? Tem uns critérios que eles conversam com a gente de saúde, não sei o que e tal. E esse ano a comunidade escolhida é a comunidade de Aningas, não é? E você que ainda não doou, tudo é com doação, dinheiro, não é? Tem Pix, tem balas, bombons, essas coisas todas, né? Até óleo diesel, que é um caminhão que Fernando, que é vizinho aqui do jornal, todo ano ele faz essa viagem. E aí ele diz, pô, eu tô vendo a hora, nesse dia, não querer o caminhão, tem que ir de ônibus. Pelas meninas não mudam nunca. O problema é a fiscalização. Não é que pode um dia, porque vai o quê? 70 meninas, rapazes em cima do caminhão, só se um dia barrar e todo mundo voltar correndo para cá. Aí, no ano seguinte, vai ter que ser de ônibus. Mas é muito legal, tá aí as imagens, tá certo? Você pode fazer a situação, já tem muito presente aqui, já compraram, parece que mais de R$1.000 de brinde. São 300 crianças esse ano, não é, beneficiadas lá. É muito legal, rapaz, a gente vê a meninada, os pais, não é, a família que vai lá prestigiar. Muito legal mesmo. Tá aí, ó. Bagana, gelo, carne moída, essa coisa toda. É muito legal. Sempre elas alcançam o objetivo, viu, gente? Ok? Muito bem, dito isso, eu quero também rapidamente registrar aqui o projeto sociocultural da Escola Estadual Ubaldo Bezerra de Melo. É um projeto idealizado há anos atrás, não é? Maurício Câmara, Cláudia, Rodrigues, a galera lá, os professores, direção. E todos os anos eles escolhem uma capital do Brasil, uma cidade importante para visitar. E convida algumas pessoas. Esse ano eu e Joana Dark fomos convidados, fomos à cidade de Manaus, né, no Amazonas, muito legal. Projeto
rico. Eu só vi Escola de Ceará Mirim fazendo isso aqui. Na minha época, no Monsenhor Celso Cico, o próprio Baldo Bezerra, que também fazia essas viagens culturais, né, que a gente chamava de aula de campo, que não deixa de ser, porque se soma o útil ao agradável, né, do que se vê durante o ano letivo, e aí as pessoas vão lá e veem logo, então é muito legal. E de todas as cenas que eu vi, eu me lembrei, inclusive, fiz um vídeo de lá, ao vivo, lá no Rio Negro, ó, no Encontro das Águas, no Rio Solimões. Eu fiz ao vivo porque me lembrei de um ex-professor, saudoso professor Guilherme Luiz Barbosa de Queiroz. Quando o Guilherme diz, olha, o Encontro das Águas, o fenômeno da pororoca e tal, lá no Amazonas, eu digo, caramba, rapaz, que coisa, será que isso é verdade? Olha, água não se mistura e tal. Pois bem, minha gente, eu fiz um vídeo ao vivo, não é? Mostrando esse detalhe. Que coisa mais linda, viu, gente? Enfim, legal, tem muitas coisas. Vai sair uma matéria agora no jornal, não é? Esse mês agora, dizendo, parabenizar a escola Baldo Bezerra e que as outras escolas voltem a fazer isso, né? A gente levava os alunos, imagina levar 40, 50 alunos, não é? Era um negócio bacana. E aí me mandaram recentemente a última viagem que a gente fez, a última excursão. Foi em 1986, para Salvador. Ficamos na colônia de férias de Heraldo Mota. Na época eu estava vereador, Renato e Nelson, e consegui com o Gessezinho, um deputado federal. Você imagine o que é, a gente fazia uma festa dos detalhes, e o dinheiro pagava a ida, pagava a onda, tudo. E eu consegui, à época, gente, só para vocês terem uma ideia, de graça, a colônia de férias de Heraldo Mota, que é da Confederação Nacional da Indústria. A gente ficou na praia, eu acho que de Itapuã, Piatão, uma daquelas praias ali. Amigos, os meninos ficaram doidos, viu? Ave Maria, foi muito legal. E aí acabou-se isso, né? Acabou-se festa de detalhes, acabou-se quando setembro vier, acabou-se balança, acabou-se cora, enfim. Mas isso são as escolas que precisam rever isso. Porque o Ministério Público é para se conversar, não é para se entender. Mas deixa quieto aí, que é para outro momento. Olha, a gente está aqui com o Nelson, com o nosso convidado Renato Martins, que é ex-vereador, ex-presidente da Câmara. Hoje ele ocupa a direção do Detran aqui em Ceará Mirim, pré-candidato a prefeito, e a gente está começando a conversar com todos os pré-candidatos, né, a prefeito. Então a gente começou semana passada, damos continuidade agora, né, e vamos continuar conversando com os pré, porque na verdade a conversa aqui é um bate-papo. E a conversa com os pré-candidatos, a gente pode até dizer de antemão que não há nada, né, Nelson e Renato, de forma oficial, porque a política tem esse dinamismo, mas isso é uma forma de que a imprensa séria, né, dialogada, a gente está trazendo para você. E conversando também na sua casa, com os familiares, com os amigos, nas rodas de conversa, né, e você vai enriquecendo todo esse diálogo da gente. Nelson, boa noite, horário novo agora é melhor, parece, viu? A galera tá mais oriçada aí. Boa noite, Nelson. Boa noite, né? Horário novo, né? A gente agora com mais tranquilidade, né? Aqui agora o nosso companheiro Juninho aí levando a melhor qualidade de som e imagem para o mundo, né? E nosso amigo Renato está por aqui hoje, né? Que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Para a gente bater um papo. E deixa eu dar essa notícia aqui, que já mandaram aqui para mim agora, que amanhã os transportes para os alunos da rede estadual também vai estar normalizado, né? Eu acabei de receber essa notícia aqui. Foi que houve que os transportes... O prefeito Júlio acabou de me dizer aqui que houve uma reunião e tal, e que junto à Secretaria Municipal de Educação, e amanhã os transportes estarão normalizados entre os alunos da rede estadual e municipal. Portanto, amanhã pode ficar tranquilo que tem ônibus para todo mundo, segundo o prefeito está dizendo aqui. Então, tá bom. Olha, antes do boa noite, Renato, para mim não esquecer, eu estava em Manaus e recebi uma ligação
sobre a eleição, rapaz, para o Conselho Tutelar. Olha, que coisa de louco isso. Como é que pode mudar uma regra? O cara vai fazer um pênalti, o cara diz, não, ele não foi pênalti, não, logo é isso. Nunca vi isso na minha vida, né? Mudar a regra do jogo com o jogo sendo jogado. Se fosse... Porra, brincadeira. Graças a Deus. E, aliás, foi a doutora Adriana mesmo que me mandou. Né? Ela mandou o texto dela, que ela fez uma recomendação, e graças foi atendido, vai... na nova data, né? Porque é brincadeira, eu não entendi, fiquei sem entender. Final do mês, né? Fiquei sem entender essa, eu ia até gravar, mas quando eu estava de saída não deu. Mas ela me mandou, não é, a recomendação dela e tal. Legal. Vamos trazer, Júnior, ver aí alguém do Conselho atual, né? Que não seja candidato, para conversar isso. Até a doutora Adriana, vou ver se falo com ela, para ir lá, fazer uma fala com ela lá ao vivo, né? Ela gosta e tal, enfim. Renato, bom dia, boa noite. Boa noite, Irã. Boa noite, Nelson. Boa noite, Irã Júnior. Boa noite aí a toda a audiência, né? Os internautas, ouvintes aí do programa Política em Pauta. E fica até, né, Irã, muito feliz de estar sendo o primeiro a estar sendo entrevistado aqui nesse novo horário. Batizando o horário novo. Batizando o horário, inaugurando aí. Rapaz, a audiência é grande, viu, não, eu tenho certeza que hoje o negócio está melhor. Viu? O negócio aqui estourou. E, na verdade, é um horário realmente mais adequado, né? Mais adequado. Eu era um web ouvinte aí, acompanhava de perto o trabalho de vocês, eu sou um ouvinte assíduo, mas eu reconheço realmente como ouvinte que esse horário é bem melhor, né? Principalmente para a internet, né? A hora que o cidadão está chegando em casa, está parando lá daquele ritmo louco, aí é hora de ligar um pouquinho a rede social, ligar a internet, ligar o rádio e ouvir. Eu acho que vai ser um horário mais interessante, com toda certeza. Mas dizer, Nelson, Irã Júnior, que é sempre um prazer estar aqui e agradecer o convite de vocês para estar mais uma vez aqui nesse bate-papo. Renato, aqui a regra do jogo ela não muda não, ela está direto, viu? Ninguém vai mudar de jeito nenhum. Aliás, né, tá para mudança aí, mas essa reforma aqui, mini reforma que fizeram, enfim. Mas aí, Renato, pré-candidato mesmo para valer, vamos ver se a gente desmistifica essa coisa, né, que às vezes alguém quer colocar. E aí eu já emendo a pergunta, né? Mineiro está dando esse suporte, como é que está? Como é que está a sua equipe? Já está conversando sobre projeto e tal? Porque, Renato, deixa eu dizer um negócio. Eu sempre defendo aqui candidaturas de oposição que apresentem projetos alternativos. Porque, senão, rapaz, e todo mundo conhece todo mundo já aqui. Não tem um candidato diferente nessas eleições, salvo o candidato indicado por Júlio, né, Antônio Henrique, mas todo mundo se conhece, todo mundo. E Antônio Henrique vem com a proposta de seguir o governo, e está aí. Mas pela oposição, e eu até escrevo sobre terceira via que vai sair agora, é difícil terceira via em Ceará-Mirim, não? Você acha que vai se monopolizar? Como é que estão os entendimentos, Renato, aí? Irã, eu acho que essa questão, nós estamos, primeiro, importante dizer que nós estamos no ano pré-eleitoral, estamos entrando aí, podemos dizer que no quarto final, né, do ano pré-eleitoral, no último trimestre do ano pré-eleitoral. O ano pré-eleitoral ele existe exatamente para isso, para que a comunidade politicamente ativa, que ela possa dialogar com a sociedade, dialogar com o município, com as comunidades, com as classes sociais, com as categorias profissionais. É a hora de dialogar, de conversar, de sentir, né, porque a política ela não é muito diferente do que escrevia Milton Nascimento. O artista tem que estar onde o povo está, né? Então o político ele tem que estar ouvindo o povo. Não adianta ele estar dentro de um discurso fora da sintonia, fora daquilo que a população, que as ruas estão dizendo. Então, como eu falei, é um ano pré-eleitoral, é natural essa ebulição no contexto político, né? Eu, pelo menos, já estive aqui com você algumas vezes e eu sempre faço votos de que, nesse momento, como eu já falei, é importante essa ebulição, mas é importante que, com o caminhar, né, a partir do ano que vem, que é o ano eleitoral em si, haja um afunilamento realmente, essas candidaturas possam dialogar, que estavam dialogando com a população, elas passam a dialogar entre si, né, para que as coisas realmente chegam num cenário um pouco diferente. A pulverização de candidaturas, eu concordo com você. Eu não creio que seja tão interessante, apesar de achar que é legítimo, né, e, de certa forma,
fortalece o debate, fortalece a democracia. Me diga uma coisa, a gente escutou aqui que o mês passado o PT fez uma reunião e houve um quiprocó por lá, um ruído. Como é que foi essa reunião? De que se falou na rua e tal? Né? Veio assim uma notícia muito vaga. O que houve? O que era que estavam discutindo que houve esse ruído tão danado lá? Na verdade, a gente pode explicar rapidamente um pouquinho. Manda ver. O PT, ele é um partido que foge às regras um pouco do que a gente tem tradicionalmente como partido político, né? Falando aqui grosseiramente, sim, o PT é um partido sem dono, o partido não tem dono, o partido não tem cacique. O PT é quem decide os rumos do PT. A nível municipal. A nível municipal, em todas as suas instâncias. Quem decide os rumos do PT estadualmente é o diretório estadual, através da discussão estadualmente falando. A nível de município, o PT municipal vai tomar essa decisão, né, dos rumos que o partido quer tomar no ano que vem nas eleições municipais. Mas tudo isso é no voto, né? Agora, é claro, o partido ele é regido por seus documentos, por seus estatutos, né? E essas regras que norteiam essa mecânica de decisão dentro do partido, né? Então, houve realmente uma reunião, ultimamente, onde nós tivemos a recondução do presidente do diretório municipal, que é o professor Bruno, que inclusive eu quero aqui fazer aqui todas as reverências a Bruno. É um jovem, né, atuante, combativo e que tem conduzido muito bem, a meu ver, os rumos do partido. É lógico que, como é um partido político e que tem interesses políticos, então, e como eu disse, a síntese do PT passa pela democratização das disputas, essas disputas vão acontecer. Então, houve sim essa reunião, onde houve uma discussão acalorada no sentido do encaminhamento, e da coordenação disso aí, a luta por espaços dentro do partido, das próprias tendências, mas, como eu disse, isso é próprio do partido, isso é que mantém o partido, isso é que faz do PT o maior partido do Brasil, em todas as pesquisas feitas ontem, hoje, pode ter certeza que amanhã. Renato, nessa reunião, para a gente dar uma mudada, já havia, por exemplo, alguém dessa reunião defendendo uma coligação, por exemplo, com a situação, coisa do gênero, ou não? Não. E alguém disse, não vamos estar até as últimas e tal. Não, e claro que essa discussão já ocorre internamente dentro do partido, né? Eu não posso decidir, não sou eu, como eu falei, é uma decisão coletiva, muito pelo contrário, eu estou sempre, digamos assim, submisso às decisões partidárias, né? Mas o que acontece, Irã, nesse momento é que o partido ele compõe uma federação a nível nacional. Sim. Né? Essa federação, ela obrigatoriamente vai se reproduzir nos estados, nos municípios, nos mandatos, inclusive, na atuação desses parlamentares, desses prefeitos, desses vereadores, né? A atuação política, porque antigamente existiam as coligações que existiam até o dia da eleição. Né? Passou a eleição, apurou o resultado das urnas, acabou-se aqueles compromissos. O PT, né, também existem outras federações no Brasil, né? O Brasil da Esperança, que é a federação PT, PCdoB, PSB. É um aliado histórico, e o PV. PV. E a ideia da federação, Irã, é que aquele eleitor que votou, que deu o seu voto de confiança dentro de um programa, dentro de uma linha de pensamento defendida nas eleições, ele vai ter a certeza de que os mandatos defenderão aquela mesma bandeira. Então, eu acho muito coerente, né? Porque acontece muito, Brasil afora, que um discurso, uma pauta, uma narrativa ela é criada, passou as eleições, aí todo mundo vai se adequar à geopolítica que foi formada a partir dos resultados das eleições e esquece do voto que foi depositado dentro de uma plataforma, dentro de um discurso. Né? Então, a ideia da federação é essa. Passou o dia das eleições, a federação permanece, os parlamentares, prefeitos, governadores, eles vão ter que seguir aquela mesma linha, aquela mesma atuação que foi defendida nas campanhas. Nelson. Rapaz, ouvindo, né? Por enquanto ouvindo, mas ele já tinha me perguntado aqui, o pessoal do Zap, né? E os cabos não perdoam, né, Renato? Eles já querem saber
realmente, Irã fez uma pergunta a Renato, se a campanha, ou se a candidatura dele era para valer. Ele disse que sim. E como é que fica agora ele, Peixoto? Peixoto também é. Aí estão me perguntando e... Como eu disse aqui no início, né? Natural que tenha a nossa candidatura, a candidatura de Peixoto, a candidatura de Antônio Henrique, a candidatura de Marcílio, a candidatura de Gilmária. Estou esquecendo alguém? Não, acho que não. Acho que não, Etevaldo. né? Etevaldo Júnior, que é nosso colega, Etevaldo tá nosso defendendo companheiro, do PT. defende o nome dele, é legítimo. Então, todas as pré-candidaturas, elas são legítimas. Nós estamos num ano, como eu disse, pré-eleitoral, né? E são legítimas também se não houver composição, se não houver diálogo, é legítimo, a gente tem que respeitar, claro, né? Isso aí, essa questão de para onde vai rumar, aí ou quem vai se dar bem, quem não, isso é uma decisão do eleitor. Sua excelência, o eleitor, né? Mas o que eu posso dizer a você, Nelson, em relação a essa, tenho acompanhado, sempre que posso também converso. Aliás, o PT tem inaugurado Irã um certo tempo, inclusive sob a coordenação, mais uma vez, do presidente Bruno, que instaurou uma comissão para esse fim. Então o PT ele tem inaugurado esse ciclo de debates, né? Esse ciclo de diálogos, inclusive, tem dialogado com várias forças, principalmente por enquanto ele tem avançado, ele tem buscado já esse diálogo, né? O presidente já, inclusive, me convidou para alguns encontros. A gente tem, sim, já buscado esse início, Irã, desse canal, provocando as candidaturas que estão postas para a gente discutir Ceará-Mirim, né? Então, o PT, como eu disse, coordenado por Bruno, ele já teve encontros com o Marcílio, por exemplo, com a candidatura de Marcílio Dantas, com o grupo, né, que coordena os trabalhos da pré-campanha de Marcílio. Nós já tivemos encontros com Gilmária Mota, Baia Mota, para discutir, para conversar, para sentir como é que está, como é que ele está vendo a campanha, né? Também tivemos diálogo com Peixoto, tivemos uma conversa muito boa com Peixoto, conversa institucional, o partido foi lá, visitou, conversou, sentiu, porque política é isso, nós estamos, claro. Nós estamos no século das informações, da comunicação. O homem já se destacou das milhares de espécies sobre a Terra quando ele começou a se comunicar. E vocês que fazem comunicação, vocês sabem disso, que quem não se comunica se trombica, né? Então, todos temos que dialogar, né, e discutir onde queremos chegar na campanha. Então, isso é muito natural, eu acho que como eu disse, legítimo. Peixoto também não é diferente disso, a gente tem um diálogo, tem uma amizade, né? Eu já convivi, já participei de várias lutas, e isso não será problema nenhum. Também, se não houver entendimento, a gente entende, claro, também, é próprio da política. Renato, a participação está grande, e Júnior Dadá faz aqui uma carta interessantíssima, que já alguns pontos é uma que carta sugere, mesmo. Não, que sugere algo muito legal. Eu vou ler, Júnior, na íntegra. Mas antes disso, eu queria colocar para Renato duas questões. Primeiro, Renato, a federação, né, que foi essa coisa nova, né, recente da eleição para cá, embora que antes, de forma informal, alguns partidos ele tinham os mandatos Júnior? Compartilhado, né? O grupo olha, eu eleito 5 pessoas, o eleito aqui vai dividir as ideias e tal. Já houve isso. Como é que você vê a federação, no caso da declaração da deputada Eudiane, que já disse, ela disse que se fosse para ser eleita pela federação com Álvaro Dias, ela preferia não ser candidata nem eleita com Álvaro Dias. E outra, que eu achei bastante interessante, ela disse assim, eu vou lutar para meu nome ser aprovado na federação. Ela é do PV. Isso. Se não for, eu vou com Natália, porque é um jeito. Olha, palavra dela, é um jeito porque é da federação. Primeiro isso, né? Porque, não sei, você disse uma coisa interessante em relação, Renato, que isso deve ser nos partidos também, porque tem muitos aproveitadores e oportunistas de partidos políticos, sem ser federação. Eu vou para o partido tal porque vai ter recurso, aí depois dá um canto de carroceria no partido, pô. Isso é muito errado. Carlão defende que saiu do partido, perca o mandato, tem que ser assim. A não ser que tenha, aqui é ser... De imediato. De imediato. Reaver outro chora. E outra coisa, Renato, a oposição em Ceará-Mirim, aí, de um modo geral, você deve responder pelo PT, porque você é ligado à governadora Fátima e tal. Para
trazer ações do governo do Estado nesse segundo mandato de Fátima, Renato. O que vocês têm feito? O que vocês têm reunido? A governadora não recebe, não atende os deputados. Como é esse processo? Já que eu sei que o PT é diferente. Eu não vou mandar coisa porque Renato está pedindo, não. Vou mandar para o partido, não sei o que mais lá. Como é isso? Por que não traz mais ações? Você que conhece, as pessoas que conhecem, enfim, emendas parlamentares. Como é esse processo para Ceará Mirim? Diga aí, como é isso? Por que o Fátima não traz mais? Vocês não conseguem mais ações no governo? Olha, primeiro, fazer um breve comentário. Explica aí. Primeiro, a questão da federação, né? Também é legítimo, como eu disse aqui. Ora, se eu achei que era legítimo as candidaturas fora do meu partido, fora do meu grupo político, então, fazendo esse paralelo com o Natal, a pré-candidatura da deputada Eudiane, ela é tão legítima quanto as que eu falei. E olha lá que ela já está dentro da federação, né? Então é mais ainda, mais forte esse sentimento. Concordo com você que talvez a gente pode avaliar que a deputada talvez se expressou mal, ou foi infeliz, né? Quando ele diz, não, eu tenho... Como foi que ela disse? É o jeito? É o jeito. Eu acho que foi um pouquinho infeliz, porque na verdade o que vai acontecer é que há legítimas candidaturas e esse debate vai ocorrer, como eu disse, internamente. É isso que fortalece o partido, é isso que sempre fortaleceu o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, e agora a chegada do PV, que é um partido que tem uma linha, uma afinidade muito grande nessas hostes progressistas. Mas, como eu disse, esse debate ocorre, Irã, de forma exaustiva, né? Debate mesmo, tá certo? Não é jogo de compadre, não é ninguém recebendo ordem. Não existe isso. Então, e a coisa vai se definir no voto. E decidido no voto, meu amigo, passou a ser a decisão partidária tomada e todos vão seguir com aquela candidatura. E as ações do governo? O que é que então, você creio diz que foi disso? infeliz a deputada nesse ponto. Quanto às ações do governo, Irã, todos nós sabemos um momento de muita dificuldade, né? Você acabou de nos trazer uma notícia que até nos alegra muito, né? Da volta aí do transporte, do serviço de transporte escolar a partir de amanhã, que foi paralisado hoje, né? Se não... Foi hoje. A gente sabe que existe sim uma dificuldade no campo financeiro. O governo da professora Fátima, ele tem realmente se superado a cada dia, não tem sido fácil, mas eu vou, Irã, colocar aqui uma situação para você no campo da nossa Ceará Mirim. Por isso também que a gente apresenta essa pauta de uma pré-candidatura e ensejamos muito de uma candidatura do PT no município de Ceará Mirim. Porque a gente quer exatamente responder essas perguntas, a gente quer se colocar dentro de um contexto que já é uma realidade no Rio Grande do Norte e é uma realidade que rompeu todas as barreiras estaduais e hoje toma conta do Brasil. Né? O Brasil vive um momento diferente, um momento que, no sentido das dificuldades no campo financeiro, no campo fiscal, tão fortes como a dificuldade do governo estadual. Mas a gente está vendo um momento de otimismo no sentido da credibilidade das pessoas. As pessoas estão acreditando que nós estamos num momento diferente e que nós iremos mudar para melhor, né? As pessoas estão dizendo que vê um mundo melhor no futuro, e num futuro muito próximo, né? Com a chegada do presidente Lula, a volta de Lula à presidência da República, né? Abrindo realmente a discussão, criando um governo com um discurso de solidariedade, até por que não dizer de fraternidade, né? Abrindo programas sociais, como a última notícia dada pelo governo que me alegrou muito, que é essa praticamente, Irã, da isenção do Minha Casa Minha Vida para as famílias que são beneficiárias de programas sociais do governo, do BPC, né? Então não é só você abrir o crédito para as pessoas que tinham dificuldade de comprar uma casa. Ele tinha com dificuldade de comprar casa, mesmo com todos os incentivos, com todo o subsídio, com todo o arcabouço que o Minha Casa Minha Vida já tinha, mas a gente sabe da realidade, o que existe de gente aí com suas parcelas atrasadas. Aí a crítica fazia-se o seguinte: abre crédito para o povo, mas o povo não consegue pagar, aí fica endividado. Aí arranjou o quê? Uma dívida. Não. Se não tem condição, se a gente sabe da dificuldade, se o cidadão já está vivendo numa linha
de dificuldade extrema, e isso é muito facilmente comprovado através até dos estudos das bases dos próprios programas sociais, esse perfil de beneficiário, ele vai ser isento, praticamente ele vai ter a casa dele de graça. Então isso fomenta a economia, isso dá uma ideia de solidariedade, foi para isso que as pessoas votaram, dentro dessa ótica, né, de solidariedade. Então é um governo, Irã, é uma proposta que nós queremos que a gente possa experimentar pela primeira vez na história desse município tão bonito que é Ceará-Mirim, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém, nenhum político tradicional, nem quem passou, nem quem está aí, mas o que a gente quer é oportunizar o eleitor que tem uma simpatia, que tem que acredita nesse modelo de gestão. Renato, que a gente possa ter um governo sintonizado com isso. Essa é uma notícia que muito alvissareira, né, de que a questão das casas e tal serem abolidas aí e tal, a prestação. Agora, Renato, vocês discutem hoje dentro do PT de Ceará-Mirim alguma estratégia, alguma coisa que, porventura, possa fazer com que as pessoas entendam o que você diz, esse link de governo federal, estadual, não é? Porque são duas lideranças inequívocas, Lula e Fátima no estado, mas o partido em Ceará-Mirim, ele ainda não consegue. Vocês já diagnosticaram o que é que há, o que danado acontece que o povo de Ceará-Mirim, o povo que eu digo, a grande maioria, porque sequer o PT elegeu um vereador até agora, embora que seja muito forte na zona rural, nos assentamentos, dentro dessa... Em pessoas que tiveram, e aqui é uma crítica à cidade de Ceará-Mirim, não é? O povo que teve uma organização social de base, não é? E Ceará-Mirim nunca teve. Ceará-Mirim sempre teve de cima para baixo, das usinas, etc, etc. Mandando do jeito que queria, e era um poder econômico e político que prevalecia à época. Por quê? O que é que vocês estão diagnosticando para capitanear essa simpatia do eleitorado nacional para o municipal? E outra, se hoje Renato dissesse assim, eu vou fazer um pedido para Ceará-Mirim, a governadora, o que é que você fazia para a governadora para trazer? Eu sei que a prática não é muito essa e tal, isso é em reuniões, é em pautas, mas do ponto de vista pessoal, o que é que Renato traria para Ceará-Mirim do governo federal? Governadora, até para alavancar nossa candidatura, eu gostaria disso. O que é que você pediria para Ceará-Mirim? Olha, Irã, primeiro, explicar e fazer a nossa leitura pessoal, isso é uma leitura minha, né? Tem várias leituras dentro até dos partidos que têm dialogado conosco, como o PCdoB, por exemplo, que tem contribuído muito com as nossas discussões. A gente também está fazendo essa discussão, Nelson, nas comunidades, né? Porque uma coisa interessante é que a gente tem que conjugar mais o verbo ouvir. Então, vamos ouvir lá na ponta, a gente vai entender qual é o sentimento, né? Porque muitas vezes o que eu penso não é o que o cara que está lá em Aningas agora pensa. Ele pode pensar totalmente diferente, e a gente tem essa consultoria totalmente gratuita quando a gente já vai lá ouvir, né? E trazer isso para dentro de uma pauta de atuação partidária. Mas, como você estava dizendo, Irã, então a questão do histórico do Partido dos Trabalhadores de Ceará-Mirim, primeiro, parabenizar todos. Eu faço essa reverência porque, inclusive, sou atuante, sou um jovem que sou politicamente atuante aqui no município há algum tempo, e reconheço que o PT ele tem participado dessas discussões, ele tem participado das eleições, porque eu diria que eu vejo agora algo diferente. Eu até lembro com muito saudosismo, né, Irã? Eu era bem jovem, mas lembro da candidatura de Pedro Torres, eu acho que na década de 80, né? Foi legal. Foi uma candidatura muito bonita, uma candidatura que eu ouvia muito falar nas escolas, dentro do ônibus estudante e tal, né? E essas pessoas que começaram lá com aquela semente do PT lá em, acho que em 1988, por aí, né? Foi. O nosso discurso hoje é que a gente tem um momento, Irã, que não acontece todos os dias. Nós estamos fazendo história, nós estamos participando de uma página importante na história desse país. Nós tivemos aí um presidente que foi preso, que saiu da cadeia para ser presidente, né? E foi presidente. O que é que Renato pediria, governador? O que a gente pediria hoje para a Ceará-Mirim? É lógico... Vamos priorizar... Olha, Renato, como ela expediu ao PAC 2, o PAC 3, olha, eu quero
duplicação de BR-304, conclusão, quero isso, quero a conclusão das obras de Rio. O que Renato dizia? Não, olha, Fátima, lá a gente precisa disso. Irã, a gente tem feito essa discussão, é lógico que eu vou dar aqui a minha opinião, sim, né? Sim, claro, como eu disse, eu sempre falo da minha opinião, mas a gente respeita muito, inclusive, as opiniões dos colegas, dos companheiros do partido que estão travando essa discussão, porque a gente está exatamente discutindo esse tipo de encaminhamento para emendas e tal, inclusive as emendas do próprio deputado Mineiro, que é o primeiro ano que ele vai poder destinar, e nós vamos estar lá apresentando algumas pautas para que sejam atendidas para Ceará-Mirim. Quais são as áreas, por Então, exemplo? a gente tem que atuar, a gente está pensando coletivamente para a gente apresentar. Agora, respondendo o que eu discuto, o que é que eu penso para Ceará-Mirim nesse campo, porque é o que eu digo. Ora, meu amigo, nós estamos volto a dizer, sendo repetitivo, nós estamos sobre um vento que sopra, não, né? Um vento novo que sopra aí, lá de Brasília, que tem chegado nos rincões, o Brasil mudando, o discurso mudando, a credibilidade das pessoas. O que é que eu penso para Ceará-Mirim? Ceará-Mirim não pode perder esse momento. De jeito nenhum. Não pode perder esse momento. Né? Nós temos que capitalizar politicamente ações, políticas públicas para Ceará-Mirim. Para isso que nós achamos que é importante o PT estar no campo das discussões. Né? Apresentar a proposta, apresentar se está lá presente, está dentro do campo lutando por Ceará-Mirim. É isso que nós queremos. Né? Então, Irã, uma coisa que mexe muito comigo, né? Primeiro, no campo da logística, no campo do pensamento, de um novo momento econômico de Ceará-Mirim. Nós estamos discutindo a economia em Ceará-Mirim, nós estamos discutindo, por exemplo, com os pequenos comerciantes de Ceará-Mirim, que sofreu com o impacto da chegada dos grandes em tantos segmentos comerciais de Ceará-Mirim. Né? Nós estamos começando com os donos de farmácia daqui da cidade, tradicionais comerciantes de família de Ceará-Mirim, que empregam ceará-mirinenses que investem os recursos que ganham nos seus comércios, nas suas empresas na nossa cidade. Será que com a chegada das grandes redes de farmácia, as nossas antigas farmácias, nossas famílias tradicionais, nos sentiram? Estamos dialogando com esse segmento social tão importante que é o comércio. Eu dei o exemplo da farmácia, mas nós temos isso nos comércios, né, no supermercado, né? A gente tinha os mercadinhos, as bodeguinhas que empregavam, os supermercados aqui da própria cidade. Nós sofremos também, positivamente, por um lado, a chegada de grandes redes de Ceará-Mirim. Que impacto isso representou dentro da economia da cidade para as empresas que já estão aqui constituídas há dezenas, há décadas, gerando emprego em Ceará-Mirim? Foi dialogado com... existe algum serviço, mas, Renato, alguma consultoria? A minha impressão, Nelson, é que você, com essa colocação, Renato, por exemplo, você é prefeito de Ceará-Mirim, vamos supor, aí chega a rede macro, chega Pão de Açúcar, diz, eu quero conversar, que eu quero instalar. Você precisa de diálogo ou você só dá as condições fiscais, não é? Para que a rede se instale. Porque eu estou entendendo, acho que Nelson, não sei se está, e aí o ouvinte, também. Não sei se está entendendo assim. Será que era necessário esse diálogo para receber, vamos fazer o nome aqui, as duas redes grandes que chegaram, né? Queiroz e Bom Dia, gerando emprego que Queiroz claro, ótimo. Como é? Porque eu estava entendendo assim, não sei Nelson. Não, eu sou também. Super a favor. O que eu digo é que a gente não pode porque, por exemplo, segundo a gente toma conhecimento de que os produtores de horta e granjeiro estão vendendo, isso. Não sei quem aqui, né? Tá vendo, né? Tá vendo. Fornecendo e tal. O que a gente coloca, Irã, é o fortalecimento como um todo. Na hora que isso acontece, o pequeno ele vai ter que se superar, ele vai ter que inovar, ele vai ter que investir talvez em marketing, ele vai ter que apresentar melhor o produto dele, ele vai ter que pensar a marca dele, ele vai se posicionar melhor no mercado para competir nesse mercado tão competitivo. E isso acontece muitas vezes, pode acontecer com consultoria. Simples. Não estou dizendo que sou contra uma coisa nem outra. Eu estou dizendo que a gente tem que entender. Renato ainda não disse o que pedia a governadora. Mas eu vou colocar no campo. Porque já estou mandando eu fazer. No campo da logística, por exemplo, uma pauta importante que a gente tem, inclusive, acionado o deputado Mineiro, né? Porque aí é uma obra federal. Qual é? E a gente acha que sem essa condição a gente não consegue colocar Ceará-Mirim no campo da competitividade, economicamente falando, numa questão logística, numa questão de modernidade, que é a duplicação da BR-406 até
Pronto, Ceará-Mirim. então você respondeu agora. Você priorizaria, por exemplo, um pedido à bancada federal, à Natália? Já está feito. Já está Inclusive feito. o deputado Pronto. Mineiro, no encontro que esteve, no dia que você disse da reunião do partido, ele já se colocou totalmente à disposição e a hora é muito própria, é muito oportuna, porque nós estivemos agora no PAC, a garantia da duplicação da BR-304. Então, nós agradecemos, eu acabei de falar, a gente aplaude por um lado, mas a gente também pega a oportunidade para trazer para outro. Nós temos aqui, inclusive, Irã, Ceará-Mirim é a única cidade da Grande Natal que não está ligada ao grande centro, que é Natal, através de uma BR duplicada. Se você for para São Gonçalo, ela está através de uma duplicação. Se você for para Extremosa, ela está na duplicação. Se você for para Macaíba, está na duplicação. Parnabirim está na duplicação. São José do Mipibu está na duplicação. Mas Ceará-Mirim não está. Então, estrada, logística, tempo, dinheiro, combustível, isso está tudo muito ligado. Isso é negócio. Isso é a viabilidade do negócio. Eu só queria perguntar ao Renato o seguinte. Renato, eu tenho ouvido, melhor dizendo, e vi várias lives aí do prefeito Júlio César, e ele reclama muito da questão de que a oposição atrapalha, no lugar de ajudar a administrar o município, na questão de trazer mais coisas para o município, atrapalha, indo para a governadora, fazer como o outro, levar chafurdo, dizer que não faça, isso e aquilo outro. Bem, ele não diz nome, ele não cita nome, também eu não vou citar aqui nome. Agora, Renato, por que se a gente tem que trabalhar para a coletividade, existe essa guerra, ou existe essa queda de braço e não deixar as coisas virem? Agora mesmo estavam me dizendo aqui que a estrada aqui da usina, que é uma RN, né, que vai para Extremar aquele mesmo, já não está pronta porque alguém que é do sistema, né, adversário do prefeito, estão indo contrapor lá com a governadora, que ela não pode fazer, porque se fizer... Aliás, aquela velha história, não faça não, que se você fizer, quem cresce é o homem. É uma pergunta de Iranildo que ele botou. Como você respondeu a BR, eu ia colocar a estrada, mas acabaram de dizer aqui. Isso. Mas isso é a palavra empenhada da governadora, que aliás já devia ter sido cumprida. Eu acho que ainda, se ela cumprir, é melhor para no caso de Renato e outro. É melhor para todo mundo. Porque a gente tem que trabalhar para a questão do seguinte, eu tenho certeza absoluta, que o bom político é aquele que trabalha pela coletividade. Individualismo, nem que seja partidário, não decola. Eu acredito muito que o PT, ele não sai do canto em Ceará-Mirim, ele não vai mais longe do que o que ele vai, do que o que ele está hoje, justamente por falta disso, individualismo, entendeu? Eu acho que o PT não tem o domínio que eu quero dizer, de chegar nesses assentamentos, de chegar aonde é o reduto do PT realmente, e levar uma palavra ali e os caras acreditar. Porque como é que os caras do PT, que moram nos assentamentos, não conseguem fazer um vereador de 500 votos, de 300 votos, de 1.000 votos em Ceará-Mirim? Isso não existe, né? Se isso não existe, é porque está faltando essa conversa do PT dentro desses assentamentos, mas chega lá e pode dizer o cara é a realidade. Amigo, assim. Aí o reduto está ficando para os demais vereadores que já mantém aquele reduto lá e facilita a vida. E aí, eu não posso Renato? dizer como, Renato. Olha, Irã, Primeiro é questão de ninguém impedir a governadora para não fazer. Isso existe. Eu quero dizer a você que eu desconheço completamente isso. Eu acho que quem faz política... Sendo justo, ele não fala no nome de ninguém. Ele só diz que a oposição, no lugar de ajudar, fica atrapalhando. É isso que o prefeito Júlio fala. Eu quero até me colocar logo aqui, aproveitar aqui a inauguração do horário, mas é que eu estou à disposição para ajudar. Que bom. E que o partido está à disposição para ajudar, Irã. Pronto. Eita, bati aqui, desculpa. Não, mas tá bom. O partido está à disposição para ajudar. Eu não tenho dúvidas disso. Não existe essa linha, de vaidade, eu até diria pequena, tacanha, ultrapassada. Não se faz mais política dessa forma. É uma pequenez muito grande. Olha, eu moro em Ceará-Mirim desde o dia que nasci, meu amigo. O que for bom para Ceará-Mirim vai ser bom para mim. Quando a economia da cidade se aquece, é bom para todo mundo, não é? Então não existe isso. Isso é uma visão totalmente ultrapassada. Eu, inclusive, sempre tenho dito isso e até tinha comentado com você que o PT tem discutido já, a partir de agora, as questões das emendas, né? E a gente tem até dialogado em vários campos políticos, onde é que a gente pode ajudar.
Eu sempre pensei que política se faz assim. Quando chegar as eleições, aliás, quem foi eleito e quem faz política, foi eleito para isso, e quem faz política para isso, para ajudar o seu município, a sua comunidade. Quando chegar as eleições, que é o período eleitoral, aí é a hora de haver os embates e as discussões. Com certeza. Mas fora desse período, é a gente arregaçar as mangas pro Ceará-Mirim. E eu estarei sempre aberto, e tenho certeza que o PT está também, né? Para discutir, para ajudar, para dialogar. No que for necessário, nós estaremos. Inclusive, já temos feito isso, né? Pela primeira vez, a nossa corrente aqui em Ceará-Mirim elegeu um deputado federal, elegeu um deputado estadual, que já visitaram o Ceará-Mirim várias vezes depois de eleitos, né? Inclusive visitando obras nos distritos de Ceará-Mirim, dando a sua contribuição exatamente nesse ponto, para ajudar. Né? Você não acha que está faltando comunicação, não? O que existe, Irã, o que existe, né? Eu não estou dizendo que o prefeito Júlio fez esse comentário dessa forma. O que eu estou dizendo é que existe também muita gente nisso com a velha cultura do quanto pior que eu diga, a briga, a intriga. Cara, não existe isso. Por mim e pela maioria das pessoas que eu conheço do partido, não existe. Como volto a lhe dizer, recentemente o deputado mineiro esteve aqui, porque numa comissão que ele compõe, que é a Comissão da Educação, ele conseguiu uma ação importantíssima do governo no sentido de destravar centenas e centenas de obras abandonadas Brasil afora. Ele veio aqui para conhecer isso. Já teve gente que já veio com esse discurso pejorativo, olha, tá vindo para trás. Meu amigo, o cara tá vindo, é um deputado. É da obrigação veio dele, aqui para ele tá, aliás, é a obrigação, deveria estar sendo aplaudido, nem aplaudir que é obrigação, né? Mas que a gente não leve para esse lado. Claro. O que a gente está querendo, pessoal, não é hora de bandeira política aqui mais não. A bandeira aqui deve ser Ceará-Mirim. O que é bom para Ceará-Mirim? Destravar recursos, destravar emendas, destravar políticas públicas. É isso que vai mover e é isso que o eleitor está observando. Renato, Nelson, agora é hora da gente valorizar aqui os nossos, né, web ouvintes que nos dão uma audiência aqui. Obrigado a vocês pelo primeiro programa nesse horário, nesse novo horário. Show de bola. E vamos lá. Marcos Poti, valeu, Marcos. Eu vou chamar de Poti, porque Marcos André Eustáquio Barro, a galera pode não saber. Valeu, Marcos. Agenozinho, obrigado. Boa noite. Raimunda Pereira. Raimunda, tudo tranquilo pro nosso evento, né, Raimunda? Os aposentados vai fazer uma pauta também invocada, né, Raimundinha? Paulo Souza, Nelson está aqui, já entrou, está aqui. João Fernandes, Francisco Antônio Leal, Portuga, grande Portuga. Navegantes, Ilane, beijo, linda. Antônio Galdino, João Nazareno Pereira. Eu acho que é Macharanguape, né, Nazareno? Marcos Potinho pergunta, boa noite, amigos, um abraço só. Francisca Ferreira, Praça Monsenhor Celso Cico, boa noite. Renato também lá saúda. João, boa noite a todos. João Fernandes, Iranildo Pontes, Júnior Dadá, Júnior Barbosa, Antônio Henrique, Russo, Iranildo, Renato Martins, amigo de infância. O programa tá show, estou assistindo aqui no Edgar. Aí, Júnior Dadá, eu vou ler agora aqui. Júnior Dadá, Júnior Barbosa, um grande abraço para Júnior. Júnior Barbosa. Se eu fosse você, eu daria primeiro os alô todo dia, depois você voltava e lia. De quê? Dê logo os alô para todo mundo, pronto, depois aí você volta que aí o Renato já Dark, Lindalva Pimentel, Antônio Henrique, bom dia, Irã Costa, a todos os ouvintes e convidados. Sexta-feira, vamos comer o bicho. Rapaz, tu é doido de botar o nome desse bicho, danado. Eles que me davam um cascudo se eu dissesse. Rapaz, eu não vou dizer não. Ana Valéria, Dedé Luz, Damião Vieira. Damião Vieira é Nequinho, não? Dedé Luz, boa noite. Antônio Henrique, boa noite. Dedé Luz, Flávio Roberto, Luziete. Iranildo volta e diz o que está faltando para o governo concluir a estrada, que foi aquela, né, da usina. Ivanildo Rocha, Dedé cumprimenta Antônio Henrique. Aqui complica. Você assistindo na internet complica. Olha um negócio bacana, rapaz. Agora volta lá para Dadá, né, para a gente fazer. Com complica, se piorar, melhor não fica. Né? Se não melhorar, pior não fica.
Ivanildo Rocha, Tânia Caetano, valeu Taninha e Eloy Ramalho. Deixa eu ler aqui, porque tem uma reivindicação. Agora, ao vivo, são 164 pessoas para a gente tirar. Isso aí. Ele saúda a gente, né? A gente... Aí, e lá na frente ele diz assim, vamos que interessa. Por exemplo, ele diz assim, de início, o que se pretende fazer para que Ceará-Mirim deixe de sofrer em alguns pontos? Por exemplo, quando eu falei em pré-candidatos, né? Uma delegacia para que fique de origem, 24 horas para atender o povo e não ficar dependendo de ir até a Zona Norte. Após as 18 horas, a tirada de uma RG, a nossa cidade fica fora dos agendamentos normais. Tem que passar uma humilhação em ter que andar em transporte superlotado para Natal. É um absurdo o que é feito com pessoas humildes. Por DR no caso da fiscalização, né? Políticas públicas para a melhoria de Ceará-Mirim. Eu quero dizer também o seguinte, que depois disso aqui, Renato, ele pode em casa interagir com vocês e dialogar, respondendo, batendo um papo, viu, gente? A vantagem desse programa é exatamente isso. Aí, para terminar, Complica diz aqui. Aqui é Complica, calça, rua, todos calçaram e fizeram. E fizeram outra coisa, mas precisamos de frente de trabalho para o povo. Complica também de emprego. Aliás, Complica tem uma ideia muito interessante, rapaz, que é criar os galpões e treinar as pessoas para fazer aquelas vassouras de pet, não sei o quê. Ele sempre dá essa ideia, né? E aí, Renato, aproveite para comentar essa questão da delegacia, né? Essa coisa é terrível isso, não, rapaz? Verdade, Irã. Quando eu falei da economia da cidade, que eu citei o exemplo, que até a gente não conseguiu concluir o raciocínio, foi pensando exatamente em chegar nisso aí que Complica chegou agora. O que é que a gente está discutindo? O futuro da nossa cidade e geração de emprego, que nós sabemos que é o grande problema dessa cidade. O cidadão que está em casa, ele está nos ouvindo, ele sabe disso. Quem não é servidor público, quem não está no comércio, nós somos uma cidade de desempregados, né? Nós passamos aqui décadas do nosso município com uma vocação totalmente voltada para o setor sucroalcooleiro e nós não fizemos o dever de casa de preparar a cidade para outras situações. Então, o setor sucroalcooleiro entra num declínio, né, sem precedente na história desse país, e a cidade ficou simplesmente órfã de empregos, né? Nós temos aqui na cidade uma verdadeira procissão. Eu moro ali embaixo, no bairro Santa Águeda, sempre morei ali. E cada dia, Irã, é uma coisa triste você vê duas procissões, uma de 5 horas da manhã descendo, outra de 7h45 da noite subindo. Os pais de família de Ceará-Mirim, que graças a Deus é uma cidade da Grande Natal, então as pessoas vão lá buscar o subemprego, né? A sobrevivência. Essa que é a verdade. E nós sonhamos muito que Ceará-Mirim volte a ser aquela cidade, Irã, que na época da moagem recebia o povo, vinha de fora, porque aqui não dava para acolher tanto emprego, né? Então a gente tem que discutir isso. Eu tenho a solução? Não, a gente tem que discutir. O que é que Ceará-Mirim, quais são as vocações naturais para o nosso município, no sentido da gente realmente fazer desse município um município próspero, um município que gera emprego para as famílias ficarem aqui, né? Quantas e quantas famílias não saíram daqui do nosso município? Eu sou professor, você também, a gente vê os nossos alunos terminam os seus estudos, terminam a sua faculdade, mas não tem onde se empregar, meu amigo, né? Essa é uma grande preocupação. A gente tem que ter uma cidade sustentável, né? Nós estamos também inseridos dentro de uma cidade que pode produzir, a agricultura pode ser uma grande saída, né? Enfim, a gente pode discutir várias e várias temáticas dentro desse aspecto. A educação, como o colega aqui falou comigo, né? E sobre a educação, é uma coisa que eu sempre disse, Irã, eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui no seu programa e digo isso. Eu creio que uma coisa que eu sempre persegui como agente público, né? E seria realmente um desafio para mim, como um possível gestor de um município como Ceará-Mirim, é que a gente iniciasse um processo onde a gente conseguisse perseguir uma revolução educacional em Ceará-Mirim. Fazer uma educação diferente na nossa cidade. E não é difícil. Difícil volta atrás, mas não é impossível. Nós temos cases de sucesso aí, né? Aqui bem pertinho da gente aqui no Ceará, nós temos cidades lá que tem
um perfil, através inclusive das estatísticas, de uma educação revolucionária, né? De pessoas que realmente são competitivas no mercado de trabalho. Revolucionária, diga-se de passagem, do ponto de vista de cidadania. De cidadania. Né? Pessoa com a impressão que os caras estão lá. É verdade. Revolucionário de cidadania. Você que está no PT. Mas a gente, invadir terra. a hora da revolução é a revolução do conhecimento, Verdade, né? verdade. Da capacitação dos nossos jovens, da nossa juventude. O que está sendo discutido com a juventude? Isso está sendo discutido com a juventude porque a gente tem que buscar isso lá com eles, né? Mas eu acredito muito nessa proposta. Uma proposta de preparação de Ceará-Mirim para ser um município realmente competitivo na geração de emprego e a gente formar a nossa juventude, a gente investir. Isso não é da noite para o dia, viu, Irã? Isso é um processo. Claro. Isso vai sair prefeito, entrar prefeito e essas metas têm que continuar sendo revisadas e perseguidas. Mas tem que ser feito agora. Tem que começar agora. Se não começar agora, não adianta. Exatamente, Nelson. É por isso que eu falei, iniciar esse processo. Iniciar. Né? Nós temos aí muitos desafios pela frente, mas o momento é esse, o momento é de reiniciar com políticas públicas que estão reiniciando no Brasil, né? Então a escola de tempo integral, a readequação dos espaços físicos das nossas escolas, nós temos pelo menos no campo de estado e município, nós conhecemos o potencial dos nossos professores. O professor precisa ser motivado, o professor precisa entrar de corpo e alma nessa luta, porque ele sabe que é a luta que ele defende uma escola pública de qualidade, né? Ele sabe que muitos deles vêm da escola pública, vêm da universidade pública. Então é isso que nós precisamos resgatar. E aí, com o professor motivado, com a equipe técnica responsável, com metas, como você bem disse, Irã, a se perseguir, não num ano, nem em 2, nem em 4, mas numa década, 2, nós vamos conseguir o resultado. Agora tem que profissionalizar. Nelson. A gente já está chegando, né? Já é 18 horas mais 58 minutos. A gente ia para 19 horas, já fechou ali, né? Mas não, a gente ainda tem aí, meu. Passou rapidinho, né? A gente ainda tem uns minutinhos, né, Sonopasta? Esse menino é bom, viu? Esse menino não foi para Manaus, não, mas foi para Campina, né? Menino é danado. Irã, que teve lá em Manaus, brincou com os índios, né? Teve lá no Rio, pegou piaba, né? E tão seco. Nem manjuba, nem arenque. Lá a gente é tucunaré, tambaqui, os cambal. Ora. E o boto cor-de-rosa, que eu mergulhei no perfil dele, viu? Mas, olha, rapaz, Irã, chegou? Mas vamos lá, deixa eu concluir aqui com o companheiro Renato e perguntar a ele o seguinte: Renato, como é que você está vendo essa administração hoje, essa atual? Em poucas palavras, como você define essa administração hoje do atual gestor que aí está? Olha, Nelson, eu inclusive já respondi essa mesma pergunta em outras vezes e coincidentemente vou na mesma linha. É lógico que o momento é um momento diferente para Ceará-Mirim, né? Ceará-Mirim e Irã, que é um político aqui de atuação, uma parte mais das políticas mais tradicionais de Ceará-Mirim, das famílias mais tradicionais. Hoje a gente vê uma abertura muito grande, né? A chegada os grupos políticos que se dissolveram com o tempo, né, se descaracterizaram. É um momento novo para Ceará-Mirim. Acredito sim, como complica aí, existem vários avanços, inegavelmente. Eu tenho certeza que o prefeito está trabalhando todos os dias, buscando a melhoria da qualidade. Ele é um ceará-mirinense, ele quer o melhor para Ceará-Mirim, né? E ele fez o que aparentemente, inicialmente estava realmente ao seu alcance, mas essa discussão ela tem que evoluir. Como eu disse, a gente tem que discutir educação, a gente tem que discutir saúde, a gente discutir os serviços que acontecem na cidade, né? A gente tem que ter projetos. Ninguém vai mudar uma coisa da hora para outra, não vai ser um prefeito que vai mudar. Nós temos que iniciar esses processos, né? Principalmente no campo da geração de emprego e no campo da educação, né? E é para isso, inclusive, Irã, que a gente traz essa discussão, Nelson, que eu reforço mais uma vez. Não estamos aqui para fazer política do quanto pior melhor. Nós estamos aqui para propor, para ouvir, para ajudar, para participar dessas discussões e para transformar esses processos em realidade, inclusive com a participação do povo. Ô Renato, tem uma pergunta aqui para encerrar dos web ouvintes, de João Fernandes, que ele diz assim: Renato, qual sua posição quanto ao pagamento do piso? Porque o prefeito até hoje não pagou a categoria e nega que deve, passando a responsabilidade para o governo federal. Agora, qual o piso?
De qual categoria? Dos professores. Como é João Fernandes, eu acho que ele trata da educação. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu colega João Fernandes aí, que temos participado. João aposentou-se, né, João? Valeu, João é um João. valoroso companheiro. Estivemos juntos, Irã, agora, já essa semana, no primeiro festival literário do MST. Olha que coisa bonita. Rapaz, né? eu fiquei o MST, com a pena danada, o rapaz. MST Legal. abrindo suas porteiras, né, suas portas para receber a população, para ver lá o que se produz de literatura dentro do MST. Quem me coisa chama, linda. Crésio Torres estava, não estava? Crésio estava lá, se Eu apresentou. ia, mas eu Foi aonde? Foi aonde? Foi aonde? Foi aqui no centro Patativa do Açaré, que lá é no aqui no Agrícola. antigo ginásio agrícola, né? Então foi uma coisa muito bonita. É por isso que você perdi. acabou de dizer, o que falta é comunicação. É muito bonito. Eu iria, sim. Nós saímos. Eu iria o companheiro, também, mas nem companheiro João sabia. Fernandes estava lá. Isso, Irã, só você vendo, é uma coisa que emociona, né? As pessoas, a pedagogia sendo trabalhada dentro, a formação, dentro dos assentamentos, dentro dos acampamentos. E o melhor, a apresentação dessa produção literária pelos próprios assentados. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa, né, que mexe, que nos revigora, que renova o nosso sonho de achar que as coisas podem acontecer de forma diferente, às vezes bem simples, entre aspas, porque aquilo ali é muito suor, né? Aquilo ali foi muito planejamento Muita da luta. equipe, muita luta, professores, coordenadores, mas o trabalho apareceu lá. Então, um festival literário dentro do MST, que coisa linda. Quem sabe a gente não pode estar fazendo festivais literários nas escolas do município, nas escolas do estado. É esse tipo de revolução que a gente fala, né? Quando eu falei da revolução da educação, é essa que começa a acontecer brotando de baixo para cima. É isso que faz as coisas serem diferentes, né? Então eu faço análise de um momento diferente que a gente precisa discutir, porque a população se questiona muito disso. Ela sente que os problemas básicos, basilares, muitas vezes eles continuam, eles permanecem. O que mexe com a cabeça do ouvinte que disse aí, e aí eu estou pegando carona em tudo que o ouvinte disse, ele falou da educação, ele falou de saúde, ele falou de geração de emprego, ele falou de logística, ele falou de estradas, né? Ele falou de transporte intermunicipal. Tá aí, tá tudo aqui. Quem está dizendo é o nosso próprio ouvinte. Então, se ele está dizendo, porque essas problemáticas existem. Renato, eu costumo dizer o seguinte, olha, o povo é sábio. Se o bom político, se ele costumasse ouvir o povo, e eu tenho certeza absoluta que dava certo. Isso. Agora o cara... Coisa interessante, viu? Quando você fala de ação de governo estadual, quando você fala de... Aí, parabéns para a fala de Júnior Dadá, que é meu amigo, professor, diretor de escola, se preocupa com isso tudo. Uma das coisas importantes também, né, que quando a gente fala de educação, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de transporte público, a gente não pode mais falar isoladamente dentro da cidade. Nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de uma região metropolitana, né? Então, na hora que nós temos consórcios interagindo, conselhos interagindo, que isso foi uma coisa quando eu fui vereador, inclusive, participei ativamente com o então vereador George Câmara, que discutia, Irã, que quando a gente vai discutir um hospital, a gente não discute um hospital em Ceará-Mirim, a gente discute um hospital combinado com Macaíba, com Extremóis, com São Gonçalo, com Natal, porque aqui a gente pode botar uma especialidade e lá a gente coloca outra, e assim a gente vai absorvendo essa mancha de necessidade, né? E vai otimizando também o dinheiro público. Na hora que a gente discute, por exemplo, o transporte intermunicipal, a gente não pode deixar de dialogar com o Extremóis, que é nosso vizinho, e com São Gonçalo, que também é nosso vizinho. Se a gente fizesse uma rota, falando aqui como leigo, se a gente fizesse uma rota do transporte escolar que perpassasse em todos esses municípios e pegasse o usuário de todos os 3 municípios, a gente tinha condição de oferecer um serviço mais barato, otimizando os recursos, apresentando uma frota mais confortável, um serviço de melhor qualidade. Por isso que a gente tem que discutir coletivamente quando a gente trata de região metropolitana. Quando a gente fala de segurança, a gente não pode ficar apagando focos. Não, a onda de violência da grande Ceará-Mirim, vamos atuar em Ceará-Mirim. Os caras correm para São Gonçalo. A gente tem que fazer dialogado. Nós estamos, volto a dizer, nós estamos dentro de uma área com problemas em comum. Os problemas são os mesmos. Então, pode ser otimizado. Muito bem. A gente dando continuidade aqui a esse bate-papo com os pré-candidatos. Sexta e quarta-feira vamos ver quem é que vai vir aqui. Tá certo, Nelson? Para suas considerações finais.
Agradecer, Irã, e dizer a Renato da importância que é o candidato, o pré-candidato, ele Renato vinha aqui. Martins. Renato Martins, claro. Né? Para que ele tenha essa consciência, de depois dar uma olhadinha, porque aqui a gente teve de um assessor de gabinete de deputado federal de Brasília a Complica, né? Que faz ali, lava um carro aqui e lá, faz é um grande artesão também, é um grande artesão que faz móveis, né? Complica, deixa eu cobrar modulares. logo, a minha mesa já está pronta, velho. Já cobrou, Complica. Olha, pra você ver como é as coisas. Complica me chamou. Eu ia passando, parei lá no comércio para comprar um negócio que eu estava precisando na minha casa. Ele disse, Renato, vem aqui. Entrei dentro lá do Lava Jato dele. E ele disse, eu tenho uma ideia para lhe mostrar aqui. Você vê como a gente tem que ouvir. A gente tem que praticar os verbos, ouvir, ver, acolher, né? Ele disse, entra aqui, viu, Complica? Estou dando aqui o exemplo daquela nossa conversa. Ele me chamou lá e disse, olha aqui um exemplo de um projeto que pode tomar conta de Ceará-Mirim. Que é quintal produtivo. O quintal produtivo. Na casa de Complica, ele tem lá uma produção orgânica de hortifruti. Eu, inclusive, levei mais de 3 quilos de chuchu para minha casa, delícia, inclusive, produzido lá na casa de Complica. Agora, você imagine se nós tivéssemos, né, um programa de extensão rural voltado para isso, para que todo mundo coletasse. Um plantava o chuchu, o outro plantava batatinha, o outro plantava macaxeira, o outro plantava a cenoura, o outro plantava... Quintais produtivos. O que é que você faz no seu quintal? O que é que você produz no seu... E pode produzir. Então, Complica me chamou e disse, olha aqui um exemplo de um projeto viável, inclusive, segundo ele, que existe em outras áreas do Brasil, com apoio logístico para comprar a produção, para orientar a produção, para dizer direitinho o que planta, o que não planta, o que usa, o que aduba. E aí... Complica me mostra lá e eu levei para casa, Irã. Fiz uma sopa maravilhosa, viu, Complica, com aquele chuchu, né? E a ideia que você semeou, você só não semeou o chuchu, você semeou a ideia. Luciano Moraes, obrigado pela audiência. E também aqui, encerrando, Rosimeire. Um abraço para Rose, um abraço para Luciano Moraes, amigo aí de outros carnavais. Agora a gente vai ter que encerrar mesmo, né? Já chamando você, convidando para a próxima quarta-feira, né? E dizer a vocês que está bem pertinho o projeto do Litoral News, né? Pela manhã, a gente vai fazer, a gente vai fazer agora de segunda a sexta, né? De segunda a sexta. Eu só estou aguardando, na realidade, apenas um menino para trabalhar comigo aqui no sistema. Na hora que ele aparecer, que disser está pronto, aí eu vou dar trabalho a Irã. Irã não vai mais comer para Manaus, não, porque a gente vai começar... Vamos concorrer com a CNN, rapaz. Com certeza. Globo News, etc. E vamos levar a notícia com qualidade, a informação com credibilidade, deixando você ciente de tudo. E também agradecer a você, Renato, e parabenizar. Eu precisei da Central do Cidadão, estive lá e vi o seu, como você atua, né, ali como diretor e tal. Eu tive presente ali com você em alguns momentos e quero agradecer também, certo, a todos vocês que estiveram com a gente até agora aqui pelo Sistema Litoral de Comunicação. A todos vocês uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima quarta, se Deus quiser. Renato. Irã, Nelson, Irã Júnior, você que nos escuta até agora, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo, ouvindo, aprendendo com vocês. A gente aprende, né? O caminho se faz ao caminhar e a gente vai aprendendo, vai inovando, vai colocando em prática. E vou sim... fui muito acionado aqui no meu ponto, vou entrar, Irã, vou olhar aí as críticas, né? Vou olhar as críticas, vou respondê-los no privado, porque eu acho que é isso que faz de você um homem novo, né? Todos nós temos que buscar inovação. E quando é que a gente se inova? Quando a gente se torna novo. E a gente se torna novo quando a gente escuta, quando a gente entende, quando a gente aceita a crítica, quando a gente faz da crítica algo transformador, né? Para mim, para a pessoa que criticou, e que aquilo se transforma em ações, em políticas públicas, quem sabe. É assim que se faz política. A roda não inventamos a roda. É só a gente utilizar as ferramentas corretas. Então, agradecer a você aqui pelo bate-papo maravilhoso, dizer que estou sempre à disposição. Irã, só para concluir aqui, os caras estão perguntando, pergunta a Irã se os pré-candidatos a vereador não podem participar do programa também.
Pode como ouvinte. Tenha calma, porque aí é 5 mil pré-candidatos, aí é de lascar. Pode como ouvinte. Os que estiverem na pesquisa, vamos trazer. Olha, galera, obrigado, Renato, Nelson. Programa no novo horário, Irã Júnior, Nelsinho que está aqui também assessorando. Achei legal. Sistema de não pauta. porque aí a gente fica mais livre e tal, tem muito mais coisa para a gente fazer durante o dia. Enfim, é um horário que eu sempre gostei, esse horário. Espero que quarta-feira a gente possa contar com você. E esse programa vai ser reprisado na sexta-feira, às 11h30, tá certo? O mesmo horário que era o programa lá na FM Irã. Litoral, ok? Irã, só um minutinho. Só um minutinho, eu pedi aqui um minutinho aqui para o nosso querido Irã Júnior. Você vê o que é comunicação. Eu recebo aqui uma intervenção bem rápida aqui da nossa amiga Tereza Hatz. Tereza é irmã de Pedro Hatz, um dos maiores comunicadores desse estado, né? Nosso Pedrito, nosso querido Pedro Hatz. E ela estava nos ouvindo aqui e diz uma coisa: olha, Renato, essa ideia do quintal produtivo é super viável, é comum, inclusive, aqui nos bairros franceses. Tereza mora na França, apesar de ser aqui do Rio Grande do Norte, né? Nossa colega, convivemos juntos, é nossa amiga de juventude, de ideias. E ela diz, olha, essa ideia colocada aqui pelo nosso querido Complica é muito praticada na França. Então, tudo é comum, tudo é viável, basta você acreditar. Verdade. Obrigado, Tereza. Está ao vivo lá, é? Ao vivo, Tereza Hatz. Legal. Muito bem, obrigado a todos. A gente volta, se Deus quiser. E o programa, repito, ele é para isso, né? Para vocês depois formarem os seus valores de juízo, não é de tudo que é dito, batido papo aqui, conversado. Obrigado, uma ótima noite em quarta-feira. A gente volta segunda-feira. Tchau. Acabamos de apresentar Política em Pauta, que voltará próxima semana. Até lá!